Olá, meus caros. Então agora eu vou trabalhar com vocês algumas questões relacionadas ao conteúdo trabalhado aí nesta aula. Então, iniciando aqui, pelo surgimento do território goiano aí no século XVIII. Para que você possa acompanhar melhor essa aula, baixe a lista de exercícios que está aí junto ao seu material de apoio, tá? Para que você possa acompanhar, possa fazer aí as anotações, ou abra aí a tela, e o seu caderno ao lado, faça anotações, tá? Não deixe passar nenhum detalhe. Eu vou comentar em cada item aquilo que realmente é importante, aquilo que é relevante, e vocês observarão que alguns itens são mais recorrentes nas provas, tá? Então fiquem atentos a isso daí, não vamos deixar passar nada batido, ok? Então vamos lá, todo mundo aí com material em mãos, vamos acompanhando aí essa primeira questão. Olha só, durante a Idade Moderna, prevaleceram na Europa as práticas econômicas mercantilistas, voltadas para o fortalecimento dos Estados nacionais e o enriquecimento de seus empreendedores. Em larga medida, o entesouramento de metais preciosos era o objetivo mais evidente, o que explica o grande interesse na descoberta e na exploração desses metais nas colônias do Novo Mundo. Nesse contexto, se processou a ocupação das áreas interioranas da América Portuguesa, que, no caso específico de Goiás, deu-se, sobretudo, a partir do século XVII. A respeito do desbravamento do território goiano e de aspectos relacionados a esse desbravamento, assinale a opção correta. Então nós temos o enunciado aí, muito extenso, mas ele quer saber aí, na verdade, qual é o aspecto correto relacionado ao desbravamento do território goiano. Então vamos analisar cada um dos itens. Olha só, letra A Guerra dos Emboabas, ocorrida nas Minas Gerais, interrompeu a marcha dos desbravadores paulistas em direção ao centro-oeste, retardando em muito a ocupação e exploração econômica das terras goianas. Muito bem, vejam só, esse item ele está errado, por quê? A Guerra dos Emboabas, vamos lembrar lá na aula, eu falei para vocês, que significou a perda do controle das Minas Gerais por parte dos paulistas. Os portugueses assumem o controle. E foi justamente um dos motivos que impulsionou os paulistas, impulsionou os bandeirantes paulistas a buscarem então novas áreas a serem exploradas. Na verdade, é o contrário do que o item está afirmando, tá certo? Então, não interrompeu, mas sim foi um dos fatores que levaram ao descobrimento do ouro nas terras goianas. Ao perder o controle das Minas Gerais, esses paulistas se lançam em busca de novos achados, buscando aí reverter o revés sofrido com a perda do controle das Minas Gerais, ok? Então esse item está errado. A letra B, vejam só, declínio da extração aurífera em Goiás ocorreu na primeira metade do século passado. Bom, aqui já está totalmente fora, primeira metade do século passado. Observe bem, essa questão foi cobrada agora em 2016, então está falando que o ouro declinou no século XX, Então não, bobagem, então já descartamos isso daí facilmente, certo? A letra C nos diz, fundada por Bartolomeu Bueno da Silva, o primeiro Anhanguera, a sede inicial da capitania goiana recebeu desse bandeirante o nome de Goiás, homenagem aos habitantes de extensa região que magiava o rio Tietê. Muito bem, qual é o problema aqui? Na verdade, o Bartolomeu Bueno, que encontra o ouro aqui e funda o primeiro núcleo de povoamento, que é o Arraial de Santana, ele pode ser chamado do segundo Anhanguera, ele é o Bartolomeu Bueno da Silva Filho. O pai dele, então, também conhecido como Anhanguera, o Diabo Velho, tá certo? Era a alcunha, então, que foi dada a esses bandeirantes pelos indígenas, pelo artifício, que eles utilizavam de atear fogo ali ao álcool e assim para o indígena acreditar que, na verdade, estavam ateando fogo à água. E para ser capaz de atear fogo à água, só mesmo sendo o Diabo Velho, então a alcunha de Anhanguera. Então você tem o Anhanguera pai e o Anhanguera filho. O responsável pelo descobrimento do ouro no território goiano, que inicia a ocupação desse território para a exploração aurífera, é o segundo Anhanguera, tá ok? E na verdade,
Não é ele que dá o nome dessa localidade de Goiás, tá? É fundado ali o Arraial de Santana. Quando ele vem para iniciar essa exploração aurífera, ele funda o Arraial de Santana, que mais tarde, em 1739, é elevado à condição de vila e passa a se chamar Vila Boa de Goiás. E somente no século XIX é que você tem, então, essa localidade deixando de ser vila para receber o nome aí de Goiás. Ok? Beleza? Então está esclarecido aí também o item C. Vamos para o item D. O desbravamento de Goiás deveu-se à ação dos bandeirantes que, a partir de São Paulo, embrenharam-se pelos denominados sertões em busca de, além de ouro, pedras preciosas e índios para serem escravizados. Correto, né? Tá aí, então, o objetivo realmente desses paulistas. Só para fechar aqui, comentar a letra E, olha só, a ação dos desbravadores foi severamente punida pela metrópole portuguesa, receosa de que as riquezas eventualmente encontradas no interior da colônia fossem contrabandeadas e escapassem ao fisco lusitano. Não, na verdade, né, essas empresas, essas bandeiras, elas aconteciam com o apoio, com o aval, com a autorização da coroa portuguesa. E o documento, né, emitido para tal era o regimento, você deve se lembrar disso daí durante a exposição do conteúdo. Beleza? Tranquilo? Então, cercamos aí de todos os lados essa questão, uma questão bastante interessante aí, essa que foi cobrada, né, no ano de 2016 pelo CESP aqui no concurso de agente de polícia, da Polícia Civil do Estado de Goiás. Muito bem, vamos lá para a próxima questão, sem delongas, questãozinha da FUNRIO aí também 2016 para o cargo de soldado. Vamos lá? Olha só, a impraticabilidade de se povoar a dita capitania de Goiás nem outra qualquer parte da América Portuguesa, senão com os nacionais da mesma América. E que, achando-se todo o sertão daquele vasto continente coberto de índios, estes deviam ser principalmente os que povoassem os lugares, as vilas e as cidades que fossem se formando, né? Então está um trecho aí da Carta Régia de Dom José I a Dom José Vasconcelos, governador da capitania de Goiás, ok? Em 1758, tá? Uma obra importante, observem as referências que temos aí em algumas questões, tá? Então essa questão ela foi elaborada a partir de uma obra do Padre Palacim, que é o Século do Ouro em Goiás. É uma das obras de referência que aborda esse período aí no território goiano, tá ok? Então vamos lá, vamos aos itens. Até a chegada da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, no século XVIII, o território que atualmente constitui o estado de Goiás, várias tribos indígenas ocupavam a região. A interação entre bandeirantes e nativos no século XVIII e o povoamento ao longo dos séculos da região de Goiás caracteriza-se por. Então, quer saber o que caracteriza aí, né, essa relação aí entre o nativo e o colonizador. Então, vamos lá. Letra A. Povoamento exclusivamente constituído pelos povos indígenas que habitavam a região, medida que seguiu a Recomendação Régia de 1758. Não, na verdade, nós sabemos que esse povoamento, né, ele não foi exclusivo. Na verdade, nós podemos até dizer que em relação desse desbravador com o indígena, né, havia uma relação muito tensa aí, em alguns pontos até de mútuo extermínio, tá ok? E temos aí o componente, o quê? O elemento africano introduzido também nesse contexto. Tá? Então, observe bem que a letra fala povoamento exclusivamente constituído de povos indígenas. Não, você teve aqui a mão de obra escrava, né, africana empregada aqui na mineração. A letra B diz que o uso de técnicas astutas e pacíficas por Anhanguera, como era conhecido Bartolomeu Bueno da Silva, para convencer indígenas a encontrar o ouro. Ó, vamos lá, uso de técnicas astutas e pacíficas por Anhanguera. Bom, aqui vamos deixar em suspensão, né? Vamos ver, vamos analisar os demais itens. A letra C nos diz, o uso de aldeamentos, territórios demarcados para que índios fossem pacificados, educados como cristãos e treinados para o trabalho agrícola. Olha só, o uso de aldeamentos. Não se firmou-se nesse primeiro momento os aldeamentos no território goiano, tá? Inicialmente,
esse trabalho de catequização, de aldeamento, foi feito pelos jesuítas, que nas expedições, nas descidas, faziam o apresamento desses indígenas e levavam para os aldeamentos do norte, onde eles deveriam ser, então, catequizados. A letra D nos diz haver posicionado Goiás como o estado com maior população indígena entre os entes federados, devido à recomendação da Carta Régia de 1758. Não, né? O mais povoado de forma nenhuma, ok? Então a letra E é uma política de colonização que não fez nenhum uso de violência contra os povos indígenas, que foram aldeados e civilizados pelos jesuítas. Também não, meus caros. Os jesuítas não instalaram seus aldeamentos no território goiano. Os indígenas apresados nesse território eram levados para os aldeamentos do norte, na capitania do Grão-Pará. Quando a coroa rompe com os jesuítas, os expulsa, então, do Brasil, aí sim você tem, né, a chamada política indigenista pombalina, assumindo, o Estado português assumindo para si essa tarefa de catequização, e isso se traduz em Goiás, por exemplo, né, onde hoje nós temos a cidade de Mossâmedes, que foi fundada, foi criada aí para ser inicialmente um aldeamento. Tá ok? Então a resposta realmente aí, letra B, né? Olha só, uso de técnicas astutas de Pacifico por Anguera, como era conhecido Bartolomeu Bueno da Silva, para convencer indígenas a encontrar o ouro, né? Então aquela astúcia de atear fogo ali ao álcool e assim ameaçar, de certa forma intimidar, mas inicialmente sem violência, com o objetivo de encontrar o ouro, já que essa era sim a recomendação, as diretrizes. Vocês devem lembrar que na aula eu abordei com vocês essa questão, né? Uma das diretrizes do regimento era o quê? Né? Era já estabelecer um sistema de autoridade, uma política de paz e respeito com os indígenas e também ali a questão de garantir a cobrança dos impostos do quinto real, ok? Então vamos lá, próxima questão. Próxima questão. 3. 3 zonas povoaram-se assim durante o século XVIII, com a relativa densidade. A primeira, uma zona no centro-sul, com uma série desconexa de arraiais no caminho de São Paulo ou nas suas proximidades, Santa Luzia, Meia Ponte, Vila Boa e arraiais vizinhos. Então, mais um trecho aí da obra do Padre Palacim sobre o século do ouro em Goiás, ok? Vamos lá. As aglomerações goianas mencionadas tinham no século XVIII os nomes supracitados. Tinham no século XVIII os nomes supracitados. São, respectivamente, as atuais cidades de... Vamos lá, olha, aí você tem que estar atento às localidades. Vejam só, Santa Luzia. Santa Luzia, eu falei para você, é hoje a cidade de Lusiânia. Meia Ponte é hoje a cidade de Pirinópolis e Vila Boa é hoje a cidade de Goiás. Então, vamos lá, qual é a opção aí que nós temos? Lusiânia, Pirinópolis e Goiás, letra D de delícia, ok? Vamos lá, próxima questão, número 4. Um detalhe, essa 3 aqui é muito comum aparecer, tá? Em diversas provas foi cobrada essas localidades. É comum aparecer também uma outra localidade, que é o Arraial de Santa Cruz, também chamada de Bonfim, que atualmente é a cidade de Silvânia. Geralmente essas 4 localidades são cobradas aí nas provas, ok? Próxima questão, vamos lá. A sociedade colonial não se fundou no princípio da igualdade de seus membros, tendo por base o processo de ocupação do território goiano com a mineração do ouro. Analisa as alternativas abaixo sobre a situação do índio nessa sociedade. Mais uma questão abordando a temática indígena, ok? Então vamos lá. 1. Durante a época da mineração, as relações entre índios e mineiros foram exclusivamente guerreiras e de mútuo extermínio. Vamos lá, olha só. Durante a época da mineração, as relações entre índios e mineiros foram exclusivamente guerreiras de mútuo extermínio. Olha, no que diz respeito à mineração, nós podemos dizer que sim. Por quê? Havia uma pressa, havia uma urgência muito grande na extração desse ouro. Então, se o indígena criava algum entrave, né, alguma dificuldade para essa exploração aurífera, então você tinha ali o enfrentamento e o extermínio desse indígena. Por outro lado, também você tem grupos de desbravadores inteiros exterminados também no contato com esse nativo. Então, no que diz respeito à mineração, não havia aquele tempo todo, né, para que se fizesse a aproximação, o trabalho de aculturação. Então, se o indígena criava algum problema, buscava-se eliminá-lo o mais rápido possível.
Porém, dava-se também, né, o contrário, em que grupos inteiros de desbravadores eram também exterminados nesse conflito com os nativos. Então, está correto aí o item 1. O item 2, não havia qualquer tipo de legislação que defendesse os índios. Havia sim, né? Esse indígena ele só poderia ser morto caso ele tentasse contra a vida de um português, de um colonizador, ou caso ele se negasse a se submeter às diretrizes do Estado português. Tá? Nesses casos é que era autorizada então a chamada guerra justa, né? Que em Goiás, por exemplo, em 1811, foi autorizada a guerra justa contra os avás. Informação importante essa, tome nota disso daí, tá ok? A questão número 3, o item, né, na verdade, número 3. Com o aldeamento, sempre houve pessoas especializadas para cuidar e proteger os indígenas. Olha só, muito cuidado com isso. Nos aldeamentos, esses indígenas também estavam vulneráveis aos ataques dos bandeirantes. Tanto que os jesuítas treinaram esses indígenas a pegarem armas para defender os aldeamentos, chegando ao ponto aí de criar o conflito, atrito entre os jesuítas e a coroa portuguesa, que os expulsos do Brasil por volta de 1750. Ok? Então, não aí para a questão número 3, para o item número 3. E 4. Aldear os índios consistia em reuni-los em povoações fixas chamadas aldeias, onde, sob a supervisão da autoridade leiga ou religiosa, deviam cultivar o solo e aprender a religião cristã. Correto? Era esse o objetivo realmente dos aldeamentos, né? Então vamos lá, próximo item. Não eram os índios, e sim as minas de ouro na terra dos índios que interessavam ao governo. O item 5 também está correto. Então vamos lá, correto aí o item 1, 4 e 5, não é isso? 1, 4 e 5, exatamente, letra C. Letra C, o item 1, 4 e 5, ok? É isso mesmo? Vamos acompanhando? Próxima questão aí, questão número 5. Vamos lá? Próxima questão, questão número 5. Do concurso 2010 aí, FUNCAB, né? Para a Secretaria aí de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás. Vamos lá. A descoberta do ouro no Brasil no século XVII ativou a cobiça das autoridades, que identificavam a riqueza com a posse de metais preciosos. Por ordem real, aqui está a chave da questão, por ordem real, na época, todos os braços disponíveis deveriam ser empregados na extração do ouro. O que explica? Então, olha só, a questão que está querendo saber, né? O fato da coroa exigir que nas regiões mineradoras todos os braços disponíveis dedicassem à mineração e assim proibindo o desenvolvimento de outras atividades econômicas, né, que pudessem então concorrer aí em mão de obra com a mineração, isso aí explica o quê? Isso aí explica o quê? Vamos lá. Os baixos impostos cobrados para a produção de produtos agrícolas. Não, na verdade eram proibidas as atividades que pudessem competir com a atividade mineradora, de forma tal que tudo aquilo que era necessário para a manutenção dessa sociedade mineradora deveria ser adquirido de outras regiões não mineradoras. Tá ok? Então você tinha aí, na verdade, uma pesada tributação, já que esse tributo, né, a entrada, ela era cobrada a partir do peso da mercadoria. Tá ok? Então os gêneros básicos de alimentação, ferramentas, eram pesadamente tributados. Então a letra A está fora. Letra B. Os inúmeros tipos de jazidas que foram exploradas em consequência da abundância do ouro. Não há que se falar em inúmeros tipos de jazidas. Em Goiás explorou-se basicamente o quê? A mineração do ouro de aluvião, o ouro encontrado ali no seixo dos rios, tá? Dos córregos auríferos. Ainda que tenha se intentado a mineração de morro, né, que fosse a de mina ou de talho aberto, por ela não ter apresentado ali inicialmente bons resultados, os mineradores que investiram nesse tipo de mina logo abandonaram. Então, o que prevaleceu foi realmente a exploração do ouro de aluvião. Tá ok? O ouro aluvial. Então, está fora a letra B quando ele diz esses inúmeros tipos de jazidas. Letra C. Grande número de entradas de bandeiras vindas de todo o país para Goiás. Bom, você tem sim esse grande número de entradas, mas isso não é explicado a partir do fato da coroa exigir que todos os braços disponíveis na região dedicassem à mineração, tá? Então não guarda essa relação, não há aí um paralelismo entre essas temáticas. A letra D, grande riqueza da cidade de Goiás, ocasionada pela grande produção de ouro.
Olha só, meus caros, grande riqueza, esse ouro extraído, né, na região ali do Arraial de Santana, na verdade todo o território goiano, esse ouro foi embora, tá, de forma tal que não gerou grande riqueza para essas localidades. O que nós podemos dizer que o ouro gerou foi ali, né, a abertura dessas localidades, a abertura de alguns caminhos, mas esses territórios declinados da produção aurífera ficaram em situação de pobreza, de penúria, de isolamento. Então a letra D também está descartada. Então o fato, olha só, voltando, né? Então, por ordem real, todos os braços disponíveis deveriam ser empregados na extração do ouro. Isso aí explica o pouco desenvolvimento da lavoura e da pecuária em Goiás. Então, pouco se desenvolveu. Por quê? Porque a coroa proibia o desenvolvimento dessas atividades, né? Proibia ali o engenho. Agora um detalhe, o fato da coroa proibir não significa dizer que essas atividades não aconteceram no território goiano. Tá? Então, paralela à mineração, nós tivemos sim a agricultura, tivemos sim a pecuária, tivemos sim ali alguns engenhos, mas isso de forma muito tímida, já que a atenção toda estava voltada para a produção aurífera. Então, pouco se desenvolveu dessas atividades em Goiás durante o período minerador. A resposta correta é a letra E. Beleza, meus caros? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão aí, questão número 6. Vamos lá? Olha só, a sociedade colonial, como todas as sociedades do antigo regime, era uma sociedade com características estamentais, com direitos diferentes para os diversos grupos sociais. Está aí mais um trecho da obra do Padre Palacim. Tá? Padre Palacim, a professora Maria Augusta, né? Padre Palacim também foi professor da Universidade Federal de Goiás, a universidade pela qual me formei, me pós-graduei, tá ok? Então uma referência aí sobre a história de Goiás, que já é uma outra obra. Anteriormente eu citei o século do ouro em Goiás, né? Aqui já é uma outra obra que trata da história de Goiás, desde o surgimento da atividade mineradora até meados, pouco à frente do meados do século XX. Vamos lá. Em relação à sociedade colonial em Goiás, marque a alternativa incorreta. Muito cuidado com isso no enunciado, tá? Aqui está querendo o item incorreto. Vamos lá? Então, vamos tranquilo, olha só. Em Goiás, seguindo a prática administrativa do Estado português, formou-se uma elite política que ocupou os principais cargos por meio da compra do direito de exercê-los por certo período. Correto, né? A compra desses cargos era mediante os ofícios. Então, por exemplo, cobrar ali as passagens, né, que era a travessia no rio em canoa, cobrar os dízimos, que era o imposto cobrado sobre a atividade agropastoril e outros impostos. Então, comprava-se da coroa o direito de exercer essas funções por um determinado período. Tá ok? Então, está correta a letra A. Letra B. Faiscadores constituíam um grupo de homens livres que se aventuravam pelo sertão goiano em busca de ouro e prestígio social advindo da posição de mineiro. Correto também o item B, tá? Esses faiscadores eram homens livres, mas que não tinham recursos para adquirir escravos. E então eles se aventuravam nessas regiões mineradoras, porém revirando as datas, né, já abandonadas pelos grandes mineradores. Por isso eram chamados de faiscadores. Letra C. A elite social em Goiás compunha-se de fidalgos, portugueses ou brasileiros, cujo poder estava relacionado à propriedade de escravos e de terras. Correto, né? O fidalgo, filho de alguém aí, né? Fossem portugueses ou brasileiros, né? E o poder estava realmente ligado aí, né? À propriedade de escravos e de terra. Letra C, corretíssimo. Letra D. A mestiçagem ocupou papel secundário, uma vez que a tradicional sociedade local, alimentada por toda sorte de preconceitos, impediu a união de brancos e negros, e o que resultou na diminuição da população. Vejam só, meus caros, em se falando de Brasil, aqui independe, na verdade, essa questão independe de você conhecer a história de Goiás, mas nós estamos falando da história aqui, na verdade, do Brasil. Mestiçagem, papel secundário em Goiás, no Brasil? De forma nenhuma, não é? O que caracteriza realmente a nossa população é justamente essa miscigenação. O brasileiro, né, ele é caracterizado por essa mistura, por essa miscigenação. Então o item D é o item incorreto.
Tá certo? Então ele está falando aqui, ó, uma vez que a tradicional sociedade local, alimentada por toda sorte de preconceitos, impediu a união de brancos e negros, o que resultou na diminuição da população. Olha só, o preconceito ele existia, mas ele não impediu, né, que ocorresse aí a união entre brancos e negros, entre brancos e indígenas e negros, e isso fez com que o país então se tornasse essa mistura, né, essa miscigenação. Ok? Então você tinha aí, né, inúmeros filhos, os chamados bastardos, né? Filhos aí, por exemplo, desses senhores de escravos, com as escravas, então fruto dessa mistura aí. Então o item D é o item incorreto. Letra E. Os índios bravios eram alvos de medidas repressivas por parte do governo, a guerra justa, sob a justificativa de serem infiéis e atacarem grupos de brancos que seguiam pelas estradas da região. Então, correto aí o item E, né, já que em situações ali, né, daqueles indígenas que resistiam bravamente a esse processo de colonização, de ocupação de suas terras, então era autorizada a chamada guerra justa, né? Então tivemos especificamente dois grupos, né, muito aguerridos aí na defesa dos seus territórios: os Avás, né, conhecido como Avá Canoeiro, na parte central, e no sudoeste goiano, né, os Caiapós, conhecido como Caiapós do Sul. Ok? Muito bem, próxima questão, questão número 7. Olha só, estamos avançando aí, tá? Goiás ingressou na esfera da colonização portuguesa como território de Minas, abandonando o perfil de sociedade exclusivamente indígena. Os primeiros tempos da mineração, quando os sonhos de riqueza fácil ensandeciam multidões, duraram apenas cerca de 40 anos. A brevidade, entretanto, não deve obscurecer a importância da riqueza gerada nas lavras de cascalho. Mais um trecho aí da obra do padre Luiz Palacim. Ok, meus caros? Vamos lá? Sobre a economia colonial em Goiás, marque a alternativa correta. Vamos lá, letra A. A exploração das minas de ouro em Goiás pela coroa portuguesa efetivou-se por meio da cobrança de impostos sobre a produção. Duas foram as modalidades de impostos cobrados: o quinto e a captação. Essa foi de graça, né? Então, letra A está correta, é o item que nós buscamos. Mas vamos ver o que há de errado nos demais itens. Letra B nos diz que o excedente de capital produzido pela atividade mineradora foi aplicado no melhoramento da agricultura e da pecuária, que constituíram as principais atividades econômicas do século XVIII. Bom, vamos lá. O que tem de errado aqui? Primeiro, que nós não tivemos esse excedente de ouro produzido e que tenha ficado em Goiás, ok? Todo o ouro extraído, ele foi embora, tá? O que ficou aqui foi o que pagou esses custos aí da abertura das localidades e tudo, mas não ficou um excedente, né? E ele ainda fala o que? Constituíram essas atividades econômicas do século XVIII. Não. Ao longo do século XIX é que a pecuária lentamente vai se expandindo e vai se firmando como a principal atividade econômica. E lembre-se que a agricultura praticada aí é uma agricultura de subsistência, apenas uma agricultura para manutenção da localidade, ok? Beleza? Então o item B está errado por isso. Vamos ver o item C. Em Goiás, foi utilizada largamente a chamada mineração de morro. Não, meus caros, a mineração de morro é aquela que eu expliquei. É a mineração do talho aberto, a mineração de mina, aquela na rocha. O que predominou em Goiás foi a mineração do ouro de aluvião, tá? O ouro encontrado aí no leito dos córregos auríferos. Ok? Então está fora. Ele, na verdade, é o contrário do que está afirmando aqui o item C, né? Letra D. Durante o século XIX, pôde-se perceber uma diversificação na economia goiana. Bom, aqui acabei de responder, né? Durante o século XIX, o que nós temos é lentamente a expansão da pecuária se firmando como a principal atividade econômica para o território goiano. Ok? Beleza? Vamos lá? Questão número 8. Vamos lá, já estamos finalizando aí, nos aproximando aí do término dessa lista, né? Tem muita coisa ainda. Vamos lá. Aqui nos desconfiamos de todos, persuadidos que o Anhanguera nos queria acabar no meio daqueles matos. Olha o relato do Alferes Silva e Braga, tá? Um português que acompanhou Bartolomeu, né, numa parte dessa expedição que foi aí, né, o marco do início da ocupação do território goiano. Porém, ele desertou da bandeira quando eles alcançaram, né, o rio Maranhão,
né? E ele ali construiu uma jangada, desceu até Belém, de lá tomou um navio de volta para São Paulo. E aqui é um pequeno trecho de uma entrevista, né, que ele deu a um padre contando a parte da expedição em que ele participou, tá ok? Então vamos lá. O texto citado refere-se ao conflito entre o português Alferes Silva e Braga e o paulista Bartolomeu Bueno da Silva, durante a bandeira, que foi o prenúncio da exploração sistemática da mineração aurífera da chamada Minas do Goiás. Esse conflito expressava uma desconfiança mútua que fora alimentada. Muito bem, meus caros, eu quero que vocês recuperem aqui aquela primeira aula em que eu falei com vocês sobre o surgimento do território goiano, né, e nos fatores, então, que levaram ao descobrimento do ouro em Goiás. E um dos fatores foi justamente o fato dos paulistas perderem o controle das Minas Gerais para os portugueses numa guerra que ficou conhecida aí como Guerra dos Emboabas. Você lembrou disso, né? Você lembrou. Tá aqui, olha só, vamos ver? Pelas escaramuças entre paulistas e portugueses, pela posse das minas na Guerra dos Emboabas. Exatamente isso, letra A. Né? Então, as escaramuças, a desconfiança, o conflito que ficou entre portugueses e paulistas, né, a partir da Guerra dos Emboabas, né? Então os paulistas tomaram aí uma rasteira aí dos portugueses, perdendo o controle das Minas Gerais, ok? Então o item correto aí, letra A. Só para comentar aqui alguma outra coisa que seja relevante. Letra B. Pela recusa dos portugueses em permitir os bandeirantes paulistas escravizassem indígenas. Não tem nada a ver, né? Na verdade, essa escravização ela acontecia, né? Mas para a nomenclatura da época, esses indígenas eles eram administrados, tá ok? A letra C diz que pela vontade dos portugueses de retirar as minas descobertas da tutela administrativa do paulistas. Não era pela vontade, eles já tinham retirado, né? Então foi isso que gerou esse conflito. A letra D nos diz que pelas disputas religiosas entre paulistas e jesuítas referentes ao concubinato com mulheres indígenas. Não chega a ter essas disputas aí não, tá? Acreditava-se até que realmente deveria ter aí essa forma, né, de miscigenação aí entre o colonizador e a indígena como forma aí de povoamento. Questão, então, realmente letra A. Questão número 9, vamos lá, acompanhando aí. As minas eram assim, uma espécie de colônia dentro da colônia. Isso nos explica o pouco desenvolvimento da lavoura e da pecuária em Goiás, durante os 50 primeiros anos. Todos os esforços de capital e de mão de obra deveriam concentrar-se na mineração. Tal sistema não se devia exclusivamente aos desejos e à política dos dirigentes. Era também decorrente da mentalidade do povo. Tá? E mais um trecho da obra do padre Palacim. Então observe bem que em se tratando de século XVIII, surgimento do território goiano, a obra de referência, as obras de referência são as obras publicadas aí pelo padre Palacim, que não está mais entre nós. Vamos lá. A sociedade goiana desenvolveu códigos sociais bastante peculiares durante o ciclo do ouro. A profissão de um indivíduo determinava seu prestígio a partir das necessidades e prioridades específicas da época. De acordo com a mentalidade popular do século XVIII, mentalidade popular do século XVIII, o vaqueiro era desprezado, pois tratava-se apenas de um transportador das riquezas produzidas. Não, nada a ver, né? O vaqueiro é aquele que cuida, então, do gado. O roceiro era considerado importante, pois era o único que produzia alimento na região de Minas. Não, na verdade, o roceiro ele era considerado o quê? Um ser inferior nessa sociedade. Agora, cuidado, não identifique o termo roceiro aí, nesse contexto do século XVIII, como se tem hoje, aí de forma até pejorativa, né, depreciativa. O roceiro, né, era aquela pessoa que dedicava-se à produção, à agropastoril, então ele poderia ser um grande criador de gado, um grande agricultor, mas era uma atividade considerada inferior à atividade mineradora, né, que era aquela então que gozava de maior status. A letra C, a profissão de mineiro era considerada a mais honrosa, tendo o mais alto status social na capitania. Correto, o século XVIII é justamente isso. Tanto é que tem um fato importante. Vocês devem lembrar lá na aula em que eu abordei com vocês, né, o declínio da produção aurífera. Muitos mineradores com o declínio dessa atividade vão embora.
Porque permanecer em Goiás significava justamente sair da mineração, deixar a mineração e se dedicar às atividades agropastoris. E para muitos mineradores isso não era plausível, né? Deixar o status de minerador para se tornar então um roceiro. Então muitos abandonam esse território. E letra D, a atividade de coletor de impostos gozava de grande popularidade, uma vez que representava a coroa. Meus caros, isso está muito fácil de você perceber, né? Em sociedade nenhuma você terá cobrador de impostos aí gozando de grande popularidade. Então, está totalmente errado. A resposta correta aí, letra C. Vamos lá? Questão número 10. Questão número 10, leia o fragmento de texto abaixo e faça o que se pede. Vamos lá. Territórios de mineração deviam dedicar-se quase exclusivamente à produção do ouro, não desviando esforços na produção de outros bens que poderiam ser importados às demais capitanias. Olha essa temática aparecendo já de novo aí, né, em outra questão. Tá? Bancas diferentes, épocas diferentes, mas a temática sempre recorrente. O fragmento de texto acima retrata a realidade da sociedade mineradora de Goiás durante o século XVIII. Em relação às consequências geradas pela produção aurífera em Goiás, durante o período colonial, podemos destacar: letra A, o desenvolvimento interno de Goiás, que acabou gerando a modernização da região, através da criação de manufaturas visando o abastecimento de outras regiões do Brasil. Olha só, meus caros, preste atenção, tá? Você não tem, né, declinada a produção aurífera ali, você tem em Goiás uma situação de isolamento pela dificuldade que tinha de comunicação com outras regiões do país. Então não há que se pensar nessa criação de manufaturas visando o abastecimento de outras regiões. Até que intentou-se isso, né, já no início do século XIX, isenções fiscais e tal, mas não surtiu efeito, tá certo? Então tá fora isso daqui. Letra B, o aumento da produção da região, principalmente após a decadência da atividade mineradora, a partir da segunda metade do século XVIII. Aumento da população? Não, você tem uma diminuição da população, né, com o declínio da atividade mineradora, ok? Letra C, a dificuldade no desenvolvimento da economia da região em razão do ouro extraído ter sido exportado para a Europa, sem promover crescimento interno de Goiás. Está aí, obviamente, a letra C, tenho certeza que foi isso que você marcou, não é? Letra D, o desenvolvimento de novas atividades complementares à mineradora em Goiás, como a produção da cana-de-açúcar em pequenas e médias propriedades baseadas no trabalho escravo. E a letra E nos diz a longevidade da produção aurífera. Não, ó, só comentando aqui, né? Porque ele está referindo ao século XVIII, né? Não, então você não tem o desenvolvimento de novas atividades complementares à mineradora em Goiás, tá? Então não, tá fora. Letra E, a longevidade da produção aurífera da região de Goiás, permitindo a consolidação do comércio interno da província, sobretudo com a intensa comercialização de mão de obra escrava. Vamos lembrar que, diminuindo a produção aurífera, né, você tem também um declínio dessa mão de obra escrava. A atividade, a pecuária que vai se desenvolver como principal atividade econômica nesse período pós-minerador, ela não é compatível com o trabalho escravo. E a agricultura, sendo ela predominantemente de subsistência, ela não gera renda para adquirir também essa mão de obra escrava. Tá ok? Então, a letra E aí também está fora, beleza? Tranquilo? Então, letra C. Letra C. A 11. Nas últimas décadas do século XVIII e princípio do século XIX, a situação da capitania era crítica. A palavra decadência é a que mais se encontra entre os vários apelos e lamentos daqueles que a habitam, sejam provenientes das autoridades governamentais, sejam de elementos do povo. O texto citado aborda a crise da produção aurífera em Goiás. A consequência dessa crise foi então vamos ver a consequência. Incremento da arrecadação tributária. Olha, você está falando em crise, não vai ter incremento da arrecadação tributária, então está fora. Letra B. Aumento da ruralização pelo fato de parte da população abandonar as vilas reais e mudar-se para o campo. Né? Exatamente isso que eu abordei com vocês lá na nossa aula. A resposta correta aí, letra B. Letra B de bucéfalo. Letra C, só para comentar aqui. Crescimento da importação de escravos? Não, diminuição. Tá?
Aí a letra D fala acréscimo da atividade comercial em virtude do aproveitamento de capitais antes empregados da mineração. Na verdade, você tem aí uma estagnação do comércio, né? Uma sociedade aí descapitalizada, um baixo comércio, já que as propriedades rurais vão se desenvolver aí, de certa forma, num caráter autossuficiente, produzindo quase tudo que é necessário para a manutenção ali da localidade. Pouco que era adquirido de fora, ferramentas, sal, armamentos, pólvora, né? Então, pouca coisa era adquirida fora aí, correto? Então, realmente aí, letra B é a nossa resposta. Questão número 12, vamos lá? O povoamento branco em Goiás, no século XVIII, foi caracterizado pela prodigalidade na construção de igrejas. Só em Vila Boa, capital da capitania, foram construídas no espaço de 50 anos 8 igrejas. Esse grande número de igrejas, no início do povoamento branco de Goiás, explica-se pelo fato de os templos servirem. Então vamos lá. Esses templos servirem a quê, meus caros? Aos propósitos fiscais do Estado português, sendo que os clérigos encarregados de recolher os dízimos e o quinto real reservavam partes substanciais desses rendimentos para a construção e embelezamento de igrejas. Vamos lá. Primeiro, lembre-se, aos clérigos cabia sim o dízimo, porém eles abrem mão da cobrança do dízimo em troca de um valor fixo todos os anos, e esses dízimos são entregues então a contratadores, ok? Então já está errado por isso, mas vale comentar. O quinto real, o imposto sobre a produção aurífera, era cobrado diretamente pela coroa nas casas de fundição, ok? E não pelos religiosos, então está fora isso daí. Letra B. De principal instrumento da política indigenista pombalina, sendo que elas visavam impressionar os silvícolas, estimulando-os a abandonarem suas práticas religiosas, suas aldeias e virem trabalhar e congregar em Vila Boa. Olha só, não, tá? Uma grande bobagem. A política indigenista pombalina, ela se dá quando os jesuítas são expulsos do Brasil e a coroa portuguesa então vai assumir para si esse trabalho de catequização, de aculturação do indígena, através de aldeamentos coordenados aí pelo próprio Estado português. Como eu falei anteriormente, em Goiás, isso aí se traduz, por exemplo, onde hoje é uma cidade de Moçambique, que surge ali como um aldeamento para a catequização, a aculturação dos caiapós, que abandonaram esse território. Então, o indígena não ia ficar impressionado por ver ali a igreja, então ia abandonar a sua prática e ir para Vila Boa. Então, uma grande bobagem, isso totalmente fora. Letra C. De locais de culto e sepultamento de membros da população que estivessem integrados nas inúmeras irmandades existentes na época, sendo que os escravos não cristianizados eram sepultados num cemitério rudimentar. Correto, letra C, é isso mesmo, né? Então você tinha ali as irmandades e em torno então dessa irmandade você tinha toda uma socialização entre esses membros e as igrejas serviam também de local de sepultamento para os membros desta irmandade. Então a resposta correta, letra C. Tá? A letra D fala que no contexto histórico da Contra-Reforma, de símbolos de supremacia da fé católica sobre a fé protestante, sobretudo dos ingleses anglicanos que trabalhavam na exploração das minas de ouro em Goiás. Não, uma grande bobagem, né? O Estado português é um Estado católico, né? Então a religião oficial era o catolicismo, tá ok? E não era entregue aí essas minas aos protestantes ingleses anglicanos não, tá? Beleza? Essa exploração aurífera, ela era feita por paulistas, ela era feita por portugueses, né, por pessoas que vieram de várias partes do Brasil para explorar esse ouro, mas sobretudo católicos. Ok? E assim finalizo com vocês, tá? Esse bloco aí de questões comentadas em relação ao surgimento do território goiano. É um dos eixos temáticos mais cobrados em provas de concurso. Tá? É a questão do século XVIII, o surgimento do território goiano ligado aí ao desenvolvimento da atividade mineradora. Ok?